Eu agradeço a oportunidade de poder fazer esse estudo representando a nossa casa, que é o Cefec, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Que possamos, durante os momentos desse estudo, esquecer dos nossos problemas lá fora e nos direcionar a esse estudo tão bacana que vai falar sobre Jesus. E lembrando que todo o estudo que a gente faz sobre Jesus, o nosso foco é o nosso crescimento moral. Porque Jesus ele vem nos exemplificar as atitudes dele para que sirva de reflexo para as nossas atitudes. Mas as atitudes com cunho moral. Ninguém está preocupado das coisas da vida material quando se fala de Jesus. É lógico que as coisas da vida material falam alto para nós porque nós vivemos na matéria. Mas para isso existe a ciência acadêmica, né? Para isso existe os médicos, os sanitaristas, né? Toda uma equipe, né, de instrução na escola. Mas quando se fala em Jesus, Jesus veio nos dar aquela instrução à alma nossa, ao espírito. É o alimento que vai nos trazer a possibilidade do nosso crescimento, de toda aquela potencialidade que o espírito tem. Então, vai ser um agregador, como se fosse uma reação química, um catalisador, onde vai acelerar a reação química e assim trazendo consequências morais, religiosas satisfatórias. Porque a parte da intelectualidade ela é importante, bem importante, porque quando a gente tem uma clareza maior intelectualmente, temos mais possibilidades de entender as verdades morais que o Evangelho nos traz. E vamos deixar de ser aquele fanático, aquele místico que procura apenas no Evangelho soluções para as coisas do dia a dia. Então é comum que nós nos preocupemos com as coisas do dia a dia. Porém, isso é secundário. Jesus já falava, vamos nos preocupar com as coisas de Deus e o resto será dado por acréscimo. Então, outras correntes religiosas, elas nos dizem, né? Você quer ter sucesso na vida, né? Faça caridade, que ela vai voltar para você, você vai ser um empreendedor. E a gente sabe que não é as coisas, o interesse nosso não é esse. O interesse nosso, o nosso sucesso é o crescimento moral, é o crescimento das nossas atitudes, do nosso entendimento. Conforme o entendimento vai nos atingindo fundo na alma, as nossas consequências e ações perante a sociedade vão se modificando. E essa modificação é aquilo que Paulo falava, o bom combate. Eu sei aquilo que é minhas más tendências e o esforço que eu faço para não cair nessas más tendências. E só assim, então, né? Por isso que vocês, ninguém sabe, eu não sei a Rita o esforço que ela faz, a Laíde, vocês não sabem o meu esforço. Mas a verdade é o seguinte, que o bom espírita é aquele que se esforça em domar as suas más tendências. E também você conhece um bom cristão, um bom espírita, pela sua conduta moral. Ele evita de fazer certas coisas que para a sociedade, como se diz, os outros até vão nos levar para a chacota, mas por que não fazer isso? A vida é uma só, né? E a gente sabe que, né, que a vida é uma só de cada vez, né? Bom, então hoje o estudo é sobre o livro, é do livro Boa Nova, é pelo espírito Humberto de Campos, que também algumas obras dele ele assina como Irmão X. É uma psicografia do nosso querido Chico Xavier, né? Chico Xavier, que é um ícone no espiritismo. E não conheço, nunca vi uma pessoa tão humilde igual Chico Xavier, né? E é o capítulo 2 que fala sobre Jesus e o precursor. O precursor, como todos já sabem, a Laíde fez um trabalho muito interessante sobre ele, sobre João Batista, né? Que, inclusive, o Edson, muito generosamente, me mandou um estudo
E eu fiquei tentado a colocar esse estudo. Mas como a Laíde já havia recentemente feito esse estudo, então depois, ao final, a Laíde pode colocar, né, para a gente, no YouTube, lá do Cefec, temos o estudo da Laíde, que fala muito bem sobre essa biografia, né? Então, Jesus e o precursor. Então, antes de eu entrar no... Porque quando se fala na Boa Nova, existem algumas passagens de Jesus que Humberto de Campos nos traz e que no Evangelho a gente não vai encontrar. E eu imagino que no plano espiritual deve ter uma literatura imensa, né, sobre os ensinamentos de Jesus que não foram registrados pelos evangelistas, né? Então, antes de mais nada, eu vou falar sobre aquele encontro de Jesus, menino, com os doutores da lei. Esse consta no Evangelho. Está em Lucas, capítulo 4, versículo de 41 a 52. Então, anualmente, gente, eu não vou expor hoje o quadrinho, senão vai ficar muita leitura. Eu vou fazer um sistema mais exposto verbalmente. Espero que vocês não se cansem. Então, anualmente, era costume, né, que todos se dirigissem para, na época da Páscoa, para Jerusalém. E quando Jesus atingiu por volta aí dos seus 12 anos, isso geralmente acontecia, essa apresentação, vamos dizer, 1 ou 2 anos antes dos 13 anos. Então, né, a criança, né, era apresentada, né, 1 ou 2 anos antes dos 13 anos. Então, segundo o costume da época, né, essa festa, né, na Páscoa. E depois que terminou a festa, então, os pais de Jesus regressaram, né, e para a residência deles, e depois de um dia de viagem, eles não estavam achando Jesus. Por quê? Porque era uma caravana muito grande, então vocês imaginam, né? Cheio de parentes, primos, etc, né? Então a criançada não era muito diferente, né? Eles iam brincar com um, brincar com o outro, enfim. Depois de um dia, então, né? Maria e José não acharam Jesus, ficaram apavorados, né? Olha, cadê Jesus? Cadê Jesus? E saíram a procurar. E acontece que, então, eles voltaram para Jerusalém. Depois, só de 3 dias que eles conseguiram, então, né, achar Jesus assentado no meio dos doutores, né, os doutores da lei, do templo, né. Ele estava ouvindo-os e interrogando-os. E todos prestavam atenção em Jesus com muita atenção. Vocês imaginem, né? Só para que a gente tenha um entendimento, né? Que todos têm, mas só para lembrar, né? E é gostoso falar disso, né? Quando se fala de Jesus, né? Jesus é o nosso governador do planeta. Jesus já é o que é antes do planeta ser o que é. Então a gente imagina um espírito com toda a potencialidade máxima intelectual, moral, e é difícil até da gente falar, né? Agora, um espírito desse com 12 anos, né? É algo fantástico. A gente observa que na nossa sociedade tem aquelas crianças que se destacam. Tem aquelas crianças que com 5, 6 anos, basta que a gente procure no YouTube, ele vai tocar um piano ali maravilhosamente, vai um violino, e fala várias línguas, vários idiomas, né? Mas é um espírito reencarnante que traz a sua bagagem moral, né? Eu falo essas crianças, né? Que a gente vê aí no YouTube e tal. Mas, como se diz, é um cisco perto de Jesus, né? Então eu fico imaginando o magnetismo de Jesus, a pureza de Jesus, e aquelas pessoas ouvindo as palavras de Jesus. Porque nós ainda utilizamos a palavra de uma maneira muito titubeante, muito fraca, porque os nossos conceitos ainda são, né, não fechados totalmente, vamos dizer assim, né? Estamos ainda aprendendo. Agora, Jesus já era completo, já é completo e já era naquela época. Então, e o interessante é que quando um espírito é dessa potencialidade, o que acontece? Vocês já todos devem ter visto uma pessoa mais com uma intelectualidade mais, né, cheia de instrução, vamos dizer assim. Às vezes o orgulho exacerba.
E o que acontece? A pessoa começa, né, a se achar, né? Então a gente fica até difícil de entender, porque a pessoa tem vamos supor, um palavreado todo rebuscado, todo, né, perfeito, né? E a gente acaba ficando até sem graça de conversar com a pessoa, porque a gente não chega assim a ter esse tipo de argumentação, vamos dizer assim. Agora, o interessante é que quando é um espírito mais evoluído, não vou nem falar de Jesus, um espírito mais evoluído, mais humilde, humilde que eu quero dizer, e humildade, não humilde, outro tipo de humildade que a sociedade chama de humildade, mas que não é. Esse espírito mais, né, vamos ser mais tarimbado, mais caridoso, ele consegue falar com qualquer tipo de pessoa. Então, ele consegue falar com uma pessoa iletrada, assim como ele consegue falar com o doutor da lei, assim como ele consegue falar com uma criança, ele fala com um idoso, porque ele tem essa capacidade de poder se comunicar e transmitir aquilo que ele tem dentro dela sem ofuscar. Agora, Jesus, que é amor em verbo, em ação, né, deve ser uma maravilha a presença dele. Dizem, né, eu já ouvi falar, que quando a gente ia chegando perto de Chico Xavier, a psicosfera já era diferente. Já é uma psicosfera de paz, de harmonia. Agora, como imaginar a psicosfera de Jesus, né? Eu só estou falando isso, não é para florear, mas é porque isso é gostoso. A gente começa a entrar nessa sintonia quando a gente faz o estudo, porque eu não vou falar nada de diferente hoje. Hoje é um trabalho, quando a gente fala em Jesus, é um trabalho de emoção, é um trabalho de sentimento. E a gente vai contando a história né, com as poucas possibilidades que temos, né? Mas, enfim, aí depois do terceiro dia, acharam Jesus, né, os pais dele. E uma mãe, né, uma mãe, quando a gente fala da mãe de Jesus, um espírito para receber um espírito desse que late, não é qualquer mãe também. É um espírito já selecionado para aquela função, tá? Para poder, né, materializar, né, uma médium de materialização física, né, que a reencarnação é uma materialização física, né? Então é algo supremo, inimaginável, né? Também a sintonia dela, né? Deve ser alguma coisa fora de série. Mas ela não era Jesus, ela era Maria. E ela tem a preocupação de toda mãe, né? Toda mãe tem a preocupação. E ela chegou aflita, né? Mas Jesus, né? O que você faz aqui, né? Aí Jesus fala, mas não sabias que cumpria estar na casa do meu pai? Eu tinha que estar aqui, né? Na casa do meu pai. E eles não compreenderam, né? Porque aquelas palavras. Mas enfim, aí Jesus volta então, né? Com os pais, né? E para casa, né? Para a residência, né? Isso está em Lucas, né, capítulo 4, de 41 a 52. Melhor, de 41 a 52, isso mesmo. Então, era costume, então, essa festividade, e eles chamavam de Bar Mitzvah, que era essa apresentação, né, religiosa, judaica. Aí, a partir de então, eles eram considerados filhos do mandamento, né? Mas Jesus, como eu falei, já não era um simples iniciante. Então ele chamava aquela atenção, né? E uma coisa que eu acho interessante quando a gente fala que Jesus estava ao meio dos doutores da lei, é que estar ali sentado, né, junto com eles, não era para qualquer um. Porque, por exemplo, uma criança que se destacasse intelectualmente, etc., era uma criança, não era motivo de atrair a atenção dos doutores da lei, mas o diálogo, a conversação de Jesus, o próprio magnetismo, ele fez né, um choque, vamos dizer assim, né? Chamou atenção, né? Mas então eu contei isso daí para a gente entrar no assunto, né? No assunto. Então, diz né, nessa história nessa lição, melhor dizendo, do livro Boa Nova, que após essa apresentação, né, dos doutores de Jerusalém, Maria então recebeu a visita da sua prima, da Isabel, em sua casinha lá em Nazaré. Então, a Isabel foi visitar Maria lá. E como vocês sabem, Isabel era mãe de João,
o Batista, né? João Batista. Depois, então, das saudações, né? Convencionais, né? Porque são pessoas, né? Do mundo, né? Que estão vivendo no mundo, melhor dizendo, né? Então, foram comentando sobre os assuntos da vida, do dia a dia e etc, né? Mas aí, enquanto José, né, que era o pai, né, ali o patriarca da família, né, acabava o seu trabalho, etc, já estava se iniciando, né, finalizando a tarde. Aí, então, as duas conversando, né, e aí Isabel fala, ó, o que me espanta, né, falando para Maria, né, é o temperamento de João. Ele fica em profundas meditações com a idade dele, né? Aí a gente fica pensando, uma criança em profundas meditações, a gente já vê que é algo diferente, que chamou a atenção, né, da Isabel, né? E diz que não raro encontrava ele, né, no meio das figueiras bravas, ou então caminhando pelas estradas, sempre muito pensativo, muito concentrado, e aquilo lá chamava atenção, porque não é um costume normal de uma criança fazer isso, né? E então Maria fala que, né, com aquele olhar assim, né, fala assim, ó, meu filho também é assim, envolvendo o coração ela fica com o coração envolto assim, numa série de cuidados, de preocupações. Porque de vez em quando ela encontrava ele sozinho, junto às águas, em conversações profundas com viajantes, né, que vinham de Samaria ou das aldeias mais distantes, perto do lago, etc. Quase sempre ela surpreendia ele com a palavra caridosa que ele dirigia às lavadeiras. Uma criança, né? Fazer uma atitude dessa chamava atenção, né? Mas era Jesus, né? E fala da comunhão que ele já tinha com Deus pela própria conversa, a eloquência dele trazia observações que chamavam atenção e acabava preocupando a mãe também, né? Apesar de todos os valores que ela tinha, né, Isabel convicta, né, as mães sempre trazem aquele medo, aquele receio, né? Por que será que meus filhos são assim diferentes e tal, né? E aí Maria continuou, né? Ela contou a situação, né? Que apesar, né, da criança tal, né? Ela chamou muita atenção dos doutores, né? Ela comentou sobre aquilo lá no templo. E ela ficava com medo. O que será que aconteceu? Por que será isso, né? Certamente manifesta por seus lábios amados, amigos da pureza. E Eleazar, que era um doutor da lei também, ele sentiu essa sintonia, esse choque que houve lá, e ele foi conversar com Jesus em particular, né? Que o menino parecia haver nascido para a perdição até dos reis lá, dos poderosos de Israel. E a prima, então, ouve aquilo e ela prossegue. A Isabel ouve aquilo e Maria prosseguiu a conversa com olhos úmidos, né? E ela fala o seguinte: ciente desse aviso, procurei Eleazar, a fim de interceder por Jesus, né? Uma mãe, ela quer que o filho, né, cresça, que evolua, não muda muito, né? E ela pensou na infância desprotegida e no receio do futuro de Jesus. E Eleazar prometeu interessar-se pela sorte dele. Todavia, quando ela volta para Nazaré, ela experimenta algo que traz mais medo a ela ainda, né? Então ela vai e conversa com Jesus, com José, desculpa, Maria conversa com José, mais preocupada, né, acerca do pequeno, preocupada com o preparo dele para a vida. Entretanto, no dia que se seguiu a essas confabulações íntimas, depois dessa conversa íntima, então Jesus se aproxima dela e fala para ela, como se Jesus soubesse daquela conversa, daquela preocupação da mãe, né? Que queres tu de mim? Jesus fala para Maria. Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está nos céus? Jesus fala para Maria isso, né?
E Maria fica chocada, né? Altamente surpreendida com a pergunta, responde então, hesitante, né? Tenho cuidado por ti, né? Ela fala para Jesus, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo para a vida. Mas, né, Jesus, como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava no íntimo de Maria, ponderou: Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Jesus falando isso para Maria, como se ele já soubesse daquela conversa. Fala assim: entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja que de nós, toda a exemplificação que seja boa. E olha só, eu escolherei desse modo a escola melhor. Tá? Qual que será essa escola melhor? No mesmo dia, embora todas aquelas promessas, né, de que os doutores da lei iriam dar através de Eleazar, ia dar uma oportunidade para que Jesus ingressasse pelo seu potencial, pelo que ele havia demonstrado, né? Então ele vai e conversa com José e pede para trabalhar, né, como um simples carpinteiro na oficina do pai. E aí, então, enche a casa de ânimo com a sua doce alegria. Então, a gente observa. É difícil a gente ponderar o porquê disso. A gente apenas está contando, narrando o fato. Por que será que Jesus fez isso? Para fazer valer, né, a humildade dele, né? Não sei. Cada um tira a sua conclusão, né? Isabel, então, escutava aquela narrativa, aquele conto bem atenta, né? E aí já começou a escurecer, etc. A carpintaria já estava fechada e José voltou para casa, né? E as duas mães olharam uma para a outra, inquietas, falou: cadê as duas crianças? Cadê os dois pirralhos, né? Vamos falar assim, uma mãe fala para a outra: cadê a criançada, os moleques, né? E eles saem procurar, né? Aí as duas avistam os seus filhos lado a lado, como se fosse num alto, assim, né? No finalzinho dos raios vespertinos, né? Logo no finalzinho da tarde. De longe, afigura-se, né? Aquela figura, né? De Jesus com os cabelos esvoaçantes, né? Ao sabor das brisas do alto. O seu pequeno indicador, que era uma criança, né? Mostrava a João as paisagens que se multiplicavam à distância, como se estivesse num cume, né, num lugar alto, avistando toda aquela, né, que a gente conhece muitos locais assim, né? Como se fosse um grande general apontando, então, né, conversando com João, né? E a grande, como se ele fosse um general e o João fosse, né, um soldado de confiança. O que será que eles estavam conversando, né? Isso daí é alguma coisa que um dia talvez a gente tenha esse conhecimento, né? A gente tem uma ideia só, né? E ante os olhos ali surgiam as montanhas de Samaria, o cume de Magedo, Gueupéó, o Monte Tabor, onde mais tarde ficaria o inesquecível instante da transfiguração, né? O Monte Tabor, e por aí vai, né? Os cumes de Safé, o Golfo de Calfa, o cenário de Pereu. Então, ali se observava mesmo a vista de tudo, as coisas onde iriam depois o evangelho discorrer, né? Aí vem a questão, quem poderia saber qual a conversação solitária que se travava ali entre os dois? Distanciados no tempo, devemos presumir que fosse na Terra a primeira combinação, tá? Isso é o autor que conta, né? A primeira combinação entre o amor e a verdade. Jesus e João Batista. Para a conquista do mundo. O amor conquistar o mundo junto com a verdade, né? Não é aquela conquista de exército. Sabemos, porém, que logo no dia seguinte, então, Isabel, né, vai retornar à casa dela e ela pergunta para Jesus: não quer vir conosco? E o pequeno, né, Jesus, respondeu como que profeticamente, com uma inflexão de profunda bondade: João partirá primeiro.
Então, isso é uma coisa muito interessante, essa resposta, né? Como se fosse uma profecia, né? E transcorrido alguns anos, vamos encontrar o Batista na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho à verdade, precedendo o trabalho divino do amor, que o mundo conheceria em Jesus Cristo. Ou seja, a verdade foi abrindo caminho para o amor. Esse que é o grande papel de João, tá? João, de fato, partiu primeiro a fim de executar as operações iniciais para essa grande conquista do amor. E interessante que ele vestido de peles e alimentando-se de mel selvagem, né? Esclarecendo com energia e depois, né, ao final, deixando-se degolar em testemunha e verdade. Ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade. Por isso que ele é o precursor. Ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade. O mestre dos mestres, né, Jesus, quis colocar a figura, então, áspera, franca, do seu profeta no limiar de seus gloriosos ensinos. E por isso encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. Interessante, né? Ele veio para ajudar, para abrir caminho para o amor, né, de Cristo. Aí o autor fala, Salomé representa a futilidade no mundo. Será que hoje ainda existe futilidade? As lições de Jesus são para hoje. Foram para aquele momento e são para hoje e ainda serão para muito tempo. Herodes e sua mulher, o convencionalismo político. Será que temos hoje isso? E também o interesse particular. Quantas pessoas, né, levantam bandeiras religiosas para interesse particular? João era a verdade, e a verdade, na sua tarefa de aperfeiçoamento, ela dilacera e magoa. E ele deixando-se levar aos sacrifícios extremos, né, João? Como a dor que precede, que antecede as poderosas manifestações da luz no íntimo dos corações, ela recebe o bloco de mármore bruto. Ele trabalha as asperezas para que a obra do amor surja em sua pureza divina. E a gente nota que nós somos também, em parte, esse bloco de mármore bruto, onde Jesus vem trabalhar em nós o seu verdadeiro amor. A mudança é lenta. A evolução, ela leva muitas encarnações, mas ela acontece. João Batista foi a voz clamante do deserto. Se hoje já existe, né, a sociedade um verdadeiro deserto quando se fala de Jesus, porque as pessoas, igual eu estava falando a princípio, elas procuram a religião não para se mudar, não com o intuito de entender. Às vezes ela procura, é igual nós, de uma maneira geral. A gente às vezes procura o médico, a gente não vai no médico chegar lá e falar assim, olha, eu quero modificar a minha conduta alimentar, a minha prática de exercício, os meus horários de sono, eu quero fazer, né, uma modificação no meu plano de pensamento para fazer um equilíbrio. Não. O doutor, qual remedinho que você pode dar aí? De preferência, se tiver uma amostra grátis, porque a situação é difícil. E quanto tempo eu vou ficar bom? Não é isso, doutora Cláudia? Não é mais ou menos isso? Me dá um remédio aí para mim ficar bom. Ah, mas você tem que... Não, eu não tenho tempo disso. Eu tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que divertir, eu tenho que tomar minha cerveja. Não vou parar com a cerveja. O cigarrinho não tem problema. A gente quer isso, né? Então, a gente vê que as coisas demandam trabalho. E esse trabalho é o mármore bruto que está em nós que o Evangelho vai trazer. Então, João Batista ele foi essa voz clamante no deserto. Por que no deserto? Porque quando Jesus fala assim, dá outra face, imagina Jesus, que se ele se dizia filho de Deus, né? Que ele veio trazer, né, a mensagem de Deus, como que ele se deixa, né? Cadê o exército dele, né?
Então, João Batista foi o operário da primeira hora. É ele o símbolo rude da verdade, que arranca as mais fortes raízes do mundo, para que o reino de Deus prevaleça nos corações. Então, ele exprime uma austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor. Ou seja, ele tem que ser rigoroso, porque, né, a sociedade ainda era muito recalcitrante, ou ainda é, não sei, né? Mas ela vai anteceder a espontaneidade do amor. A luta para que se desfaçam as sombras do caminho. Qual seriam as sombras? O apego material, né? O egoísmo, o orgulho, que hoje ainda prevalece. João é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior. O nosso próprio combate, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com Cristo. Olha agora importante, ó. Foi por essa razão que dele disse Jesus: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Aí, pessoal, então hoje eu vou finalizar o estudo. Conforme eu disse, eu não trouxe nenhuma novidade, uma grande novidade, mas quando a gente fala em Jesus, é esse sentimento gostoso, essa vontade de entrar nessa sintonia, de poder aprender um pouquinho, de a gente se desvencilhar daquilo que nos prende no cotidiano, porque se deixar a gente entra naquela correria, né? Eu gosto muito de brincar com as pessoas, né? Tá na correria, Tom, mas você está correndo atrás de alguma coisa ou correndo de alguém, né? Aí eu não sei se a gente está correndo da nossa própria consciência que nos acusa, né? O grande engano, ou se a gente está correndo atrás, né? Das coisas só, né? Que vão ficar tudo aí, né, gente? Mas é isso. Conforme eu lembro do Santana sempre falava essa brincadeira, que o ouvido mais próximo da boca dele era dele mesmo, né? E eu repito, né? O ouvido mais próximo da minha boca é o meu mesmo, né? Então, se a gente for esperar a perfeição para que a gente fale, a tribuna ia ficar vazia hoje, né? Então, a gente simplesmente tenta, de uma maneira bem simples e modesta, transmitir as lições do nosso querido amado Jesus. Então, eu espero que essa sintonia de bênçãos de paz e de amor, ela possa prevalecer em todos nós, né? São momentos pequenos, mas importantes. Quando a gente começa a fazer desses momentos um hábito, esse hábito vai fazendo parte de nós. E de vez em quando a gente se surpreende num sonho, onde a gente acorda, não lembra direito, mas com aquela sensação, né, de que dá vontade de continuar, né? Então, muito boa noite a todos e eu agradeço aí a oportunidade mais uma vez.